É porque também, quando as pessoas se posicionam contrário à maioria, à grande massa, nós vivemos hoje a grande onda do cancelamento, né? Por exemplo, há um tempo atrás agora, teve um youtuber, o Monark. Ele foi super cancelado por uma opinião que ele deu, comparando ali o comunismo com o nazismo. Ele falou, já que existe partido comunista, por que também não existir o partido nazista? Por causa dessa opinião, ele foi cancelado, o Flow Podcast perdeu inúmeros patrocinadores, todos acharam que seria o fim ali do Flow, ainda bem que eles conseguiram se reerguer, porque, querendo ou não, se tornou uma grande referência de podcast no Brasil. Então, não seria mais o medo do cancelamento por uma opinião que é contrária à massa, que as pessoas, às vezes, mesmo discordando, acaba corroborando em favor da multidão? Exatamente. É muito interessante a gente analisar a partir do ponto do seguinte. Se o nazismo matou cerca de 6,5 milhões de judeus, onde emulavam em massas de gelo corpos, onde tinha que se criar o plano das câmaras de gás, e, na verdade, o plano original do nazismo não era a câmara de gás, era simplesmente transportar os judeus em exílio para a ilha de Madagascar, e devido à frota britânica atravessar o mar ali, eles tinham medo de passar porque, com certeza, eles seriam vencidos. Eles, então, tiveram que criar um plano B e aí conceberam essa ideia maligna das câmeras de gás. Mas, assim como o nazismo foi tão fascista dentro do seu ultranacionalismo, essa ideia de subversão de massa, se sentir superior ou criar o senso de dominação mundial, o comunismo também funciona com uma mesma ideologia. Só que, em vez de ser uma ideologia favorável, temos o exemplo de Mao Tse-tung na China, que fundou o PCC, Partido Comunista Chinês, e também foi objeto de assassinato, genocídio de 30 a 45 milhões de pessoas por causa da fome provocada pelo comunismo. Então, hoje, as pessoas elas tendem ali simplesmente a essa manobra de massa, efeito manada. As pessoas hoje têm dificuldade de ter uma opinião, têm dificuldade de ter simplesmente uma postura diante da oposição, porque ela sabe que hoje as pessoas que são opositoras, elas são, na verdade, opressoras. Vivemos a cultura da opressão social. As pessoas não podem ser originais, elas têm que ser réplicas, elas têm que ser cópias por conta da sociedade que produz essa cultura de massa, essa indústria cultural. As pessoas não podem ter originalidade hoje. Não estou afirmando, é uma pergunta. Por que pode existir partido comunista e não partido nazista? O Partido Comunista ele tem uma ideia do seguinte. A ideia original do comunismo não era uma ideia prejudicial. A ideia do comunismo é, na verdade, o fim dessa sociedade estratificada por classes sociais. Eu, na verdade, tratando do comunismo, eu quero que uma sociedade sem classe, eu quero igualdade para todos, eu quero que todo mundo tenha a mesma prateleira, o mesmo ponto de partida socialmente, a fim de que você não olhe para mim e diga assim, eu sou superior a você. O comunismo tinha essa filosofia que era até interessante ser aplicada porque isso ia trazer um senso de igualdade entre as pessoas. Mas, em contrapartida, o que é que temos como base do comunismo? O comunismo ele provoca efeitos catastróficos. Ele não deu certo na Revolução Russa. O comunismo ele foi emoldurado, ele foi modificado para se adequar a um modelo socialista chinês que até hoje existe. Para o mundo exterior, a China é capitalista, para o mundo interior dela, ela é socialista, aplicando ali esse senso de igualdade, mas junto com esse comunismo, ela vai trazer a pobreza, ela vai trazer a miséria. A miséria instaurada na maioria faz com que as pessoas façam parte dessa cultura de massa. Eu vou seguir a sua ideologia, porque a ideologia é símbolo de cegueira. E não existe nada que o ser humano faça na sociedade, seja no campo da religião, seja no campo político, seja no campo trabalhista, não existe nada que não seja ideológico. Paulo Freire disse uma frase muito interessante, muito contraditória, ele disse: as pessoas sempre têm uma ideologia. Cabe a elas saber se essa ideologia vai ser excludente ou inclusiva. Então, o comunismo ele é aquela falsa ideia de inclusão. Na verdade, vai estar todo mundo no mesmo saco, no mesmo pacote, e eles vão pagar os mesmos pecados, vão pagar as mesmas sentenças. Todo mundo ali vai ser
o espectro político de um único partido e vão seguir cegamente. A ideia de você dizer porque não pode existir nazismo. Isso, o partido. O partido nazista. Política, O partido nazista. Falando-se de política. Não é uma defesa que eu estou fazendo, é Isso. apenas um questionamento. Ok. Se o comunismo matou mais ou se equipara ao mesmo número de mortes do nazismo, por que existe partido comunista, partido político comunista, e não existe partido nazista? Nazista. Bom, o nazismo ele é uma ideologia maligna. Por quê? Porque Hitler, por intermédio da cultura da mídia da época, junto com Joseph Goebbels, ele conseguiu imprimir na cabeça das pessoas que existia povos inferiores. A gente sabe que o racismo, por exemplo, é o pensamento mais irracional e inconcebível já produzido pela humanidade. O racismo ele é tolerado? Já foi. Hoje na sociedade existe racismo? Muito. Mas as pessoas fazem a censura, fazem vista grossa. É um movimento minado. Não pode se disseminar. Por quê? Porque a sociedade hoje ela é miscigenada. Não tem como ser racista numa sociedade miscigenada. Essa ideia do nazismo era uma ideia maligna porque empunhava, colocava como esqueleto, espinha dorsal da sociedade, justamente essa fórmula. Eu preciso colocar na cabeça dos meus que eles são superiores às outras raças, superiores aos negros, superiores aos homossexuais, superiores a todos aqueles que tinham a ascendência judaica, a descendência judaica. Então, eles começaram a protestar contra justamente todas as esferas sociais, até mesmo os deficientes, que não tinham escolha de nascença, de ser saudável ou não. Eles incluíam junto do pacote do campo de concentração e matavam-os. Por que matavam-os? Porque eles queriam uma sociedade limpa. Racialmente, eles queriam uma sociedade limpa. De pessoas saudáveis, de pessoas que não possuíssem deficiência, de pessoas que não possuíssem nenhum tipo de anomalia dentro da sua genética, dentro da sua biologia, dentro da sua formação corporal. Então, isso era um instrumento maligno na sociedade, porque se nós tivermos uma sociedade nazista hoje, 2024, nós teremos pessoas extremamente ideologizadas, pessoas que refericiam a outros em tom de assassinato, porque você só vai conseguir extinguir uma sociedade a partir do momento que você vai execrá-la, ou seja, você vai matá-la. E essa ideia de assassinato dentro de um mundo moderno, inclusive, realmente não se aplica. Esse ultranacionalismo acaba se tornando uma ideologia cega, uma ideologia irracional, uma ideologia onde as pessoas simplesmente irão ferir umas às outras e não vão chegar a um consenso comum, porque todos nós somos diferentes. Perfeito, muito bom. Então, o nazismo é que as pessoas atribuem muito a questão do ódio contra os judeus e tal, mas não era só contra os judeus. Então, era contra todas as outras classes, né? Os homossexuais, os deficientes, os negros. As pessoas falam muito dos judeus, 6 pontos. Antissemismo. Eles eram extremamente antissemitas, ok. Mas existiram muitas outras pessoas de outras classes que também foram destruídas pelo nazismo. Tinha uma polêmica muito grande até que Martinho Lutero, o instrumento central hoje da nossa conversa, ele era um referencial para Hitler. Há, sim, uma esfera de referência histórica de que Martinho Lutero era antissemita. O antissemitismo, na verdade, é um movimento muito estranho que aconteceu na Alemanha, porque você nasceu, digamos aqui, que você é alemão. Você nasceu na Alemanha, você conhece seu pai e sua mãe, que são alemães. Mas se sua avó for ou tiver o sangue judaico, tiver uma ascendência distante, uma referência judaica na sua família, você, mesmo sendo alemão, falante nativo do alemão, tendo sua família ali, nascida na Alemanha, pai e mãe, o fato de você ter a sua avó, seu bisavô, judeu, e nessa época da diáspora que aconteceu na história, muitos se espalharam pelo mundo e na Alemanha muitos judeus tinham muitos comércios. Há algumas coisas muito interessantes relacionadas a Hitler, por exemplo. Dizem que Hitler, com 19 anos, morando nas ruas ou andando nas ruas da Áustria, sem dinheiro, depois de ter perdido seu pai, Alois Hitler, depois de ter perdido sua mãe,
Clara ou Sarah Paul, o que aconteceu? Hitler se envolveu com uma prostituta judia e adquiriu sífilis. Por isso o ódio exacerbado quanto aos judeus. A outra corrente dizendo que ele tinha o sonho de entrar na Academia de Belas Artes de Viena e quando ele foi fazer o seu teste, porque o sonho dele era ser artista, simplesmente foi negado porque a banca toda era judeu. Então, tem algumas referências não afirmáveis, não confirmáveis, algumas teorias que Hitler simplesmente se chocou com esse espectro judaico que tinha se espalhado entre a sociedade alemã e ele queria simplesmente, se ele tivesse o poder, criar essa forma de tirar, de acabar com essa mistura, com essa etnia que estava difundida ali entre os alemães. Eles eram donos de comércios, os judeus eram homens, mulheres muito prósperos na Alemanha, enquanto aconteceu o desastre da Primeira Guerra Mundial e todo o Tratado de Versalhes que foi assinado e todos os países que estavam ali coadunados contra a Alemanha, simplesmente a Alemanha ali se acendeu com esse espírito de que nós precisamos nos levantar como nação e para nos levantarmos como nação e poder unificado, precisamos aqui fazer uma limpeza étnica e racial aqui entre o nosso povo.